Olá, aluno, tudo bom? Aqui é o professor Leonardo. Falaremos hoje sobre a resolução do nosso case de análise de projetos de investimento. O case está no nosso fórum de discussão e tem como objetivo decidir qual empresa ou qual projeto é mais atrativo. Nós temos dois projetos, projeto 1 da empresa A, projeto 2 da empresa B. Veremos valor presente líquido, veremos taxa interna de retorno e veremos payback simples e payback descontado de cada um desses projetos. Começaremos então o nosso case com o ponto muito importante do nosso enunciado. Nosso enunciado diz o seguinte, que 100% do capital desse projeto será investido por um fundo de investimento, será aportado por um fundo de investimento, e esse fundo possui taxa de custo de capital igual a 25% ao ano. Como 100% do valor do projeto será financiado pelo fundo, nós não temos que nos preocupar em encontrar o custo ponderado do capital, ou o WACC, o custo ponderado que depende do custo de oportunidade de cada uma das fontes dos recursos e da participação dessa fonte no financiamento total. Como 100% do financiamento será feito apenas pelo fundo, nós consideramos a taxa do fundo como a nossa taxa de desconto. Então essa informação é muito importante e ela será essencial para calcularmos tanto o VPL quanto o payback descontado. Começamos então a análise dos projetos. Nós temos aqui o projeto 1 da empresa A, que irá defender o investimento na construção de uma refinaria pequena de petróleo e gás. Essa informação ela não é tão relevante para encontrarmos VPL, TIR e Payback, mas ela será muito relevante para argumentarmos depois a favor do setor, argumentarmos depois a favor da facilidade de vender ou não esse ativo e assim por diante. O ponto central para conseguirmos estimar os nossos fluxos de caixa, para conseguirmos estimar VPL, Payback e TIR, é saber quanto que essa empresa irá necessitar de capital, ou seja, qual será a necessidade de investimento, e quanto que ela irá gerar de recursos, ou quanto ela irá gerar de caixa. Qual será, por fim, a geração líquida dessa empresa. O nosso enunciado nos diz que a previsão de investimento é de 300 milhões no primeiro ano, 150 no segundo e 20 milhões após o terceiro. É exatamente o que nós temos na nossa coluna de investimento, em milhões. Aqui nós temos o investimento inicial, de 300 milhões, o investimento secundário, de 150 milhões, e os demais investimentos de 20 milhões. Então, essa informação está tabulada. A informação de geração de caixa também está tabulada. Ela é representada pela geração bruta e a geração líquida, que já deduz os investimentos. Então, essa planilha, essa tabela, ela nos dá uma informação muito importante, que é a informação da geração de caixa líquida, a geração líquida de caixa dessa empresa, desse projeto. Essa informação será crucial para calcularmos qualquer um dos índices que nós formos utilizar para realizar a análise. Outro ponto muito importante que nós temos é que a partir do ano 6, esse projeto apresenta um crescimento linear na sua geração líquida. Então, se nós observarmos aqui, a partir do ano 6, a geração líquida de caixa ela cresce com uma taxa de 10% ao ano, de forma linear. Isso depois será muito importante também para calcularmos o VPL em perpetuidade. Então, as informações que nós temos do projeto 1 são essas informações. O ponto central é a informação de geração de caixa. E a informação adicional é a informação do setor. Ela será muito útil depois para defender o projeto através de perspectivas de demanda e perspectiva de possibilidade de desinvestimento. O projeto 2, o projeto da empresa B, deverá defender a construção da planta produtiva automobilística. Aqui novamente é um enunciado para que depois os senhores possam argumentar, mercadologicamente falando, possam argumentar em relação ao crescimento do setor. Mas essa informação não é tão relevante para calcularmos VPL, Payback e TIR. Essa informação não nos ajuda nesse tipo de análise. O que nós temos aqui de informação relevante para conseguirmos estimar essa informação é a informação de caixa. Portanto, no projeto 2, no projeto B, a ideia é que essa empresa faça um investimento inicial de 100 milhões e esse investimento tenha reposição de 50 milhões por ano durante todo o período. Um ponto que é relevante tanto para o projeto 2 quanto para o projeto 1
é a possibilidade de desinvestimento. Nós temos duas opções. Ou a empresa mantém o projeto em perpetuidade, o fundo de investimento mantém essa empresa no portfólio até o infinito, ou ele faz o desinvestimento, ou essa empresa encerra a sua operação após 10 anos de operação. Portanto, na hora que nós analisarmos o VPL, nós temos que analisar o VPL de duas formas. VPL1 durante 10 anos, VPL2 em perpetuidade. Então essa informação, essa possibilidade de desinvestir em 10 anos ou de não desinvestir, será também muito importante para nós conseguirmos calcular as estimativas de geração de caixa e de VPL. Por fim, a última informação relevante para o nosso projeto 2 é que a partir do ano 6, ele também apresenta um crescimento linear, mas dessa vez com taxa de crescimento de 3% ao ano. Isso depois será muito útil para nós na hora que formos estimar a perpetuidade. Então essas são as informações que nós temos do nosso projeto, do nosso enunciado. Eu tabulei essas informações no Excel. É exatamente a mesma informação que está no nosso PDF. E com essa informação nós podemos iniciar o processo de análise. O que é muito importante observarmos é que a geração líquida de caixa, ela representa, aqui na fórmula, ela representa exatamente a diferença entre o que foi gerado de caixa, ou seja, a geração bruta, menos o que foi investido. Essa empresa não gerou nada, mas investiu 300 milhões. Então ela teve uma geração líquida negativa, ela teve um consumo líquido de caixa. E assim por diante para todos os outros períodos. Então essa é a sequência da nossa geração de caixa. É exatamente o que está no nosso enunciado. Para o projeto 2, a mesma coisa. A geração líquida é a diferença entre o que gerou menos o que consumiu. E nós podemos agora iniciar o processo de análise. Antes de iniciar o processo, a informação relevante, a primeira informação que nós temos no case, é que a taxa de desconto do fundo é de 25% ao ano. Portanto, essa informação eu utilizarei para calcular o nosso VPL, para calcular os nossos fluxos descontados. E a primeira informação é exatamente a informação de fluxos descontados. Aqui eu só adicionei essas três colunas ao lado da nossa planilha, então eu repliquei a informação do projeto 1 e do projeto 2 e adicionei três colunas. Uma coluna nós utilizaremos para fluxo descontado, outra coluna para calcularmos o tempo de payback simples e a terceira coluna para calcular o tempo de payback descontado. O primeiro passo para descontar um fluxo é saber como que nós descontamos. Essa informação está no nosso conexão, está no nosso material, que diz o seguinte: o fluxo descontado ele pode ser feito através do quociente entre o fluxo nominal dividido por 1 mais a taxa de desconto elevado ao período n, elevado ao período t. Aí os senhores podem estar se perguntando, mas por que é importante eu descontar um fluxo? Por que eu não posso simplesmente considerar o meu fluxo em valor nominal? Por que eu não posso considerar o meu fluxo do ano 6 como sendo 380? Pelo seguinte, essa empresa gerará um caixa líquido de 380 daqui a 6 anos. Só que daqui a 6 anos nós temos três variáveis que impactarão. Primeiro, o custo de oportunidade do capital. Se eu tiver 380 milhões daqui a 6 anos ou 380 milhões hoje, é muito melhor ter hoje para poder já investir esse dinheiro e ter um volume maior no futuro. Então eu tenho custo de oportunidade do capital. Além disso, eu tenho taxa de inflação que corrói esse rendimento e eu tenho o risco desse fluxo. Receber 380 milhões daqui a 6 anos não é o mesmo do que receber 380 amanhã. Porque quem me garante que daqui a 6 anos eu vai efetivamente receber 380? Eu tenho um risco. Por isso que, quando nós descontamos um fluxo pela taxa de desconto, pela taxa de custo do capital, nós estamos considerando nesses 25% o custo de oportunidade mais inflação mais risco. É isso que está na nossa taxa de desconto. É isso que a taxa de desconto busca. Por isso que quando nós consideramos o VPL, nós podemos dizer que o VPL já pondera, de certa forma, o risco do projeto. Porque na taxa de desconto nós inserimos esse risco inerente a cada um dos fluxos de caixa. Dessa forma, para descontar o fluxo, nós utilizamos a fórmula
do fluxo descontado, fluxo nominal no período, dividido por 1 mais a taxa de desconto, elevado ao expoente n, elevado ao expoente t. Portanto, indo para a nossa planilha, nós temos o seguinte. O fluxo do ano 2 é 150 dividido por 1 mais a taxa. Então, a taxa aqui nós temos 25%, elevado a 2. Esse é o fluxo descontado. Mas às vezes alguns senhores ficam com dúvida e me dizem o seguinte. E o fluxo do ano 1? O fluxo do ano 1 eu vou considerar 300 ou eu vou considerar 300 dividido por 1 mais taxa elevado a 1? Ou seja, eu desconto o fluxo do ano 1 ou não? A resposta para essa dúvida está no seguinte conceito. Quando eu desconto um fluxo, eu estou querendo dizer que esse fluxo vai acontecer no período futuro. Portanto, o valor futuro e o valor presente são diferentes. Se eu considerar o ano 1 como sendo esse ano aqui, de janeiro a dezembro, e considerar que o fluxo acontece logo em janeiro, no começo do ano, a hora que eu analisar esse ano, o meu fluxo vai ser igual ao meu fluxo presente. Portanto, o meu fluxo futuro vai ser exatamente o meu fluxo presente, porque meu fluxo futuro está acontecendo exatamente bem próximo ao meu período atual. Então, se hoje é janeiro, vamos supor que hoje seja dia 1º de janeiro, e meu fluxo acontece no dia 1º de janeiro, eu não vou descontar esse fluxo. Então, eu viria aqui e colocaria que o meu fluxo descontado do ano 1 é exatamente 300. Aí, o meu fluxo do ano 2 seria taxa, 1 mais taxa, só que nesse caso elevado a 1, e assim por diante. Mas eu posso ter o conceito inverso. Em vez do fluxo acontecer em janeiro do meu ano, ele pode acontecer em dezembro. E observem que entre o período hoje, 1º de janeiro, e dia 31 de dezembro, passou um ano todo. Portanto, o meu fluxo futuro ele é diferente do meu fluxo presente. Aí eu sou obrigado a descontar o meu fluxo. Para o nosso exemplo, essa informação não estava no enunciado, para que os senhores adotassem uma premissa qualquer. Quem adotou que o fluxo acontecia no começo do ano acertou. Quem adotou que o fluxo acontecia no final do ano também acertou. Eu vou utilizar o nosso fluxo acontecendo no final do ano para ficar mais fácil a nossa fórmula. Então, se o fluxo acontece no final do ano, ou seja, se ele ocorre em dezembro, eu tenho que descontar o meu primeiro fluxo, inclusive. Portanto, meu fluxo descontado do ano 1 é o meu fluxo nominal, lembra da fórmula, dividido por 1 mais a taxa de desconto. Aí eu venho aqui, puxo a taxa de desconto, 25%. Eu vou travar a nossa fórmula colocando um cifrão antes da nossa letra e um cifrão depois da letra, ou seja, um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número, para que depois eu possa arrastar essa fórmula sem ter nenhum problema. Portanto, fluxo nominal dividido por 1 mais taxa de desconto. Agora vem o período que eu vou considerar. Então, eu vou elevar ao expoente. A fórmula para elevar ao expoente no Excel é o acento circunflexo. No nosso caso, para o fluxo 1 do período 1, eu elevo a primeira potência. Para o fluxo 2, é a mesma coisa. Fluxo nominal dividido por 1 mais taxa de desconto elevado a 2. Se eu for fazer cada uma dessas fórmulas, eu vou ter que digitar muitas vezes. O que nós podemos fazer para tornar mais simples o cálculo? Em vez de eu colocar na minha fórmula elevado ao número, eu vou colocar que ele está elevado ao ano. Eu vou referenciar a essa célula. Assim, a hora que eu arrastar a minha fórmula até o final, o que eu vou estar fazendo? Eu estou fazendo fluxo nominal, meu menos 300, dividido por 1 mais a minha taxa de desconto. Por isso que eu travei a célula, por isso que eu coloquei o cifrão, para que a hora que eu arrastasse, essa célula não andasse. Então, você pode observar que no de baixo ela continua sendo E35, no de baixo continua sendo E35. Ela não trocou a linha nem a coluna, por isso que eu travei. Aí no período 2, o mesmo processo, fluxo nominal dividido por 1 mais taxa de desconto elevado B43 é o nosso número 2, então está elevando a segunda potência, está elevando ao quadrado. Período 3, a mesma coisa, fluxo nominal dividido por 1 mais taxa de desconto. Aqui ele está elevando a B44,
B44 é o número 3, está elevando ao cubo. E cada um dos fluxos aqui possui a mesma fórmula. Todos aqui são fluxos descontados. E olhem só como é muito interessante. 150 milhões, daqui 2 anos, valem hoje 96 milhões. Valem hoje menos 96 milhões, a uma taxa de desconto de 25%. Observem que daqui 7 anos, ter 418 milhões é igual a 88 milhões hoje. Ou seja, é preferível ter 150 milhões daqui 2 anos do que 418 daqui 7 anos. Por isso que é muito importante considerarmos os fluxos nos valores descontados, porque eles consideram o custo do dinheiro, consideram o valor do dinheiro no tempo. Esse é o conceito muito relevante para o fluxo descontado. O VPL. Para calcular o VPL agora que eu já tenho o fluxo descontado, é bastante simples. Basta eu somar todos esses fluxos. Lembrem que o nosso VPL, valor presente líquido, nada mais é do que a soma de todos os fluxos nominais a valores presentes. Traduzindo, é a soma de todos os fluxos descontados. Portanto, o que nós fazemos? Pegamos o fluxo 1, descontamos esse fluxo. Pegamos o fluxo 2, descontamos esse fluxo. Pegamos o 3, 4 e assim por diante. E vamos somar todos esses fluxos. A soma total, ou seja, a somatória de todos os fluxos no período que nós queremos analisar, vai resultar no nosso VPL. Assim, o VPL de 10 anos é a soma de todos os fluxos descontados durante 10 anos, que dá exatamente 223,77. Aí alguns alunos perguntarão, pô, mas essa é a forma mais fácil de encontrar o VPL? Não. No Excel, a forma mais fácil de encontrar o VPL é através da fórmula do VPL, que é VPL, abre parênteses, eu coloco a taxa, aqui eu vou marcar a nossa taxa de 25%, ponto e vírgula. Agora eu começo a colocar cada um dos fluxos nominais. Para facilitar, eu posso selecionar o intervalo total, que já me dá um VPL de 223,77, exatamente o mesmo valor, exatamente o que era para acontecer na teoria. Então, o nosso VPL para o projeto 1 é de 223,77. Vamos fazer o mesmo para o projeto 2. Então, nós vamos para o projeto 2. Mesma planilha, eu apenas adicionei as colunas e vou descontar cada um dos fluxos. Fluxo 1 é o fluxo nominal dividido por 1 mais taxa de desconto. Aí eu subo lá na nossa taxa de desconto. Vou travar essa taxa colocando o cifrão. Elevo ao nosso expoente, no nosso caso, é o expoente 1. Estou fazendo isso, estou descontando o primeiro fluxo, porque eu considero que nosso primeiro fluxo aconteceu no final do período. Aí eu arrasto essa fórmula até o final. Novamente, a fórmula demonstra fluxo nominal dividido 1 mais taxa de desconto elevado ao período. Esse é o fluxo descontado. Portanto, o VPL em 10 anos para o projeto 2 é a soma dos fluxos descontados durante 10 anos, que dá 216,79. Só para desencargo de consciência, VPL, taxa 25%, eu posso digitá-la também, ao invés de referenciar uma célula. Seleciono todos os fluxos nominais, importantes são os fluxos nominais, que eu coloco na fórmula do VPL, e ele me dá 216,79, exatamente o que buscávamos, exatamente o que era para ser encontrado. Então temos aqui VPL para 10 anos para o projeto 2, VPL para 10 anos para o projeto 1. Essa análise nos diz que, a princípio, o projeto 1 mostra-se melhor. Então eu venho aqui no parecer final, VPL em 10 anos e marco o projeto 1 como sendo o projeto mais interessante. Aí seguimos agora para a análise do VPL em perpetuidade. Mas o que é perpetuidade? Qual o conceito? O conceito de perpetuidade ele é o seguinte: se nós considerarmos um projeto que irá durar até o infinito, ou seja, um projeto, por exemplo, de uma usina que vai durar 225 anos, ou o projeto de uma refinaria de 225 anos, se eu for projetar fluxo por fluxo descontado durante 225 anos, vai dar um valor muito ínfimo no final. Porque observem que o fluxo nominal ele é crescente de forma linear, mas o fluxo descontado, quanto mais eu avanço, mais
ele se reduz. Quanto maior é o meu período, maior é o meu expoente do denominador. Lembre-se da fórmula do nosso fluxo descontado, que é a seguinte fórmula. Quanto mais eu avanço para o futuro, maior é o meu expoente. Portanto, quanto maior for o meu expoente, maior é o meu denominador, até o momento que o meu fluxo descontado tende a zero. Esse conceito de fluxo tendendo a zero é o mesmo conceito de uma progressão geométrica com uma razão menor do que 1. Nesse caso, é a soma de uma progressão geométrica. Aqui nós temos no meu site, vou deixar o link depois da dedução da fórmula do VPL em perpetuidade, quem estiver com curiosidade. Mas a fórmula para calcular o VPL no período em perpetuidade, no período pós-maturação, é essa fórmula bem simples, é fluxo nominal dividido por taxa de desconto menos taxa de crescimento. Assim, quando eu encontro um projeto que ele tem dois períodos bem distintos, um período pré-maturação e um período pós-maturação que vai até o infinito, como é que nós calculamos o VPL? Fazemos uma projeção normal, calculamos o VPL para o período pré-maturação, o período que os fluxos ainda estão oscilando. A hora que o projeto apresentar um crescimento linear, ou seja, a hora que ele maturar, que ele for para o voo de cruzeiro, nós calculamos esse VPL em perpetuidade, somamos os dois e vamos ter a análise do projeto com o VPL para uma continuidade infinita, ou seja, para o VPL efetivamente em perpetuidade. Assim, o cálculo do VPL nos diz o seguinte: o VPL pré-maturação do nosso projeto 1, é o VPL que acontece do ano 1 até o ano 5. Ou seja, do ano 1 até o ano 5 é quando o nosso projeto ainda não se maturou. É aquele período pré-maturação. Eu calculo o VPL pré-maturação somando os meus fluxos descontados. Calculo o VPL normalmente. Só que o VPL pós-maturação, que é o VPL do período 6 até o infinito, observe que eu parei de mostrar a partir do ano 10. Só que como eu sei que esse fluxo ele cresce a 10%, eu poderia dizer que o fluxo do período 11 é o fluxo do período 10 vezes 1,1, que o fluxo do 12 é o fluxo do 11 vezes 1,1 e assim por diante. Isso resultaria na soma de uma progressão geométrica. Por isso que nós podemos dizer que o VPL pós-maturação até o infinito é o nosso fluxo nominal assim que entrar em maturação. No nosso caso, ele entra em maturação no período 6. Portanto, é o fluxo do 380 dividido pela taxa de desconto menos a taxa de crescimento. Lembrando que o nosso crescimento para o projeto 1 foi de 10% ao ano. Portanto, eu deduzo 10% aqui. E tenho o nosso VPL pós-maturação, que é de 2,5 bilhões de reais. Eu somo os dois e tenho o nosso VPL em perpetuidade para o nosso projeto, que é de 2,3 bilhão. Então, nosso projeto 1, se o fundo de investimento manter esse projeto até o infinito, esse projeto vale hoje 2,3 bilhões. Fazemos o mesmo para o projeto 2. Pegamos aqui o VPL pré-maturação, ele é o VPL do período 1 até o período 5. Então, eu faço a soma dos fluxos descontados, nos dá 31 milhões. O VPL pós-maturação, ele é obtido pela fórmula, lembrem, VPL quando o projeto já atingiu um equilíbrio de crescimento linear, é fluxo nominal, primeiro fluxo, dividido pela taxa de desconto menos a taxa de crescimento. Portanto, é o nosso fluxo nominal assim que entra na maturação, 180, dividido pela taxa de desconto, eu posso digitar, se eu quiser, menos a taxa de crescimento, que no nosso projeto 2 é de 3% ao ano. Então, eu venho aqui e deduzo 3% ao ano. E tenho o nosso VPL pós-maturação para o projeto 2 de 818 milhões. Eu somo esses dois e eu tenho o VPL em perpetuidade para o projeto 2. Observe a diferença. Enquanto o projeto 2 apresenta um VPL em perpetuidade de 849 milhões, o projeto 1 é 2,3 bi, ou seja, bem maior que o projeto 2. Assim, o meu parecer para o VPL em perpetuidade também pende para o projeto 1. Calculamos o nosso VPL. Vamos agora para o cálculo da TI, da taxa interna de retorno. A TI, a taxa interna, ela tem o seguinte conceito. Ela vai buscar qual é a taxa de desconto
que os fluxos precisam ser descontados para que o VPL seja igual a zero. No caso, nós queremos encontrar a nossa taxa interna de retorno para o VPL durante o período de 10 anos, e não para o período infinito. Portanto, a TI que nós temos que utilizar é a TI que faz com que o nosso VPL em 10 anos, ou seja, faz com que essa fórmula fique igual a zero. Observe que hoje nós temos aqui um resultado positivo de 223 a 25%. Se eu colocar 26%, o que acontece? Vai para 197. Observem que eu aumentei nosso custo de oportunidade, eu reduzo o VPL. Coerente. Aumento para 27, eu trago para 173. Se eu levar agora para 50, já fica negativo, passou. Então eu sei que é maior que 30 e menor que 50. Se eu colocar 35, vem para 30, 36, 37, 38. Observem que, se eu coloco 37% na minha taxa de desconto, eu tenho um VPL de 5,9. Se eu coloco 38, já vai para menos 5,33. Eu sei, então, que minha taxa interna de retorno está entre 37 e 38. Eu vou voltar aqui. Com Excel e com HP2EC ou qualquer outra calculadora financeira, nós conseguimos encontrar o valor exato da TI. Basta utilizar a fórmula TI, taxa interna de retorno. Coloco os valores nominais dos meus fluxos e ele nos dá a TI de 37,5, exatamente entre 37 e 38 que nós tínhamos previsto. Então essa é a taxa de retorno do projeto 1. Faremos o mesmo para o projeto 2. Taxa interna de retorno. Vou selecionar aqui todos os fluxos nominais e nos dá 69,2. Olha só que curioso, o projeto 2 tem uma TI muito maior do que o projeto 1. Isso que é bastante interessante, embora a análise de VPL mostre que os dois projetos são viáveis. Embora a análise de VPL diga que o projeto 1 é mais interessante que o projeto 2, a análise de TI diz o contrário, nos diz que o projeto 2 é mais rentável. Portanto, enquanto o projeto 1 ele é um projeto maior, o projeto 2 ele é um projeto menor e mais rentável. Então, tem aqui um projeto 2 da nossa análise de TI. Ele tem um retorno maior. Agora nós vamos para a análise de payback, que é o tempo necessário para que o projeto se pague. E o conceito de payback ele é bastante interessante, que ele é baseado no seguinte conceito. Vamos pensar numa pessoa, num indivíduo, que demonstre essa geração de receita e essa geração de custo, ou seja, esse gasto, durante 7 meses. Observe que no mês 1, essa pessoa gastou 100 e não ganhou nada. Ela ficou com um saldo naquele período de menos 100. Então, o resultado daquele mês foi menos 100. O saldo total, o que aparece no banco, por exemplo, vai ser igual a menos 100. Aí no período 2, ela começou a ganhar alguma coisa. Ela já ganhou 50. Só que ela ainda gastou 100. Portanto, o saldo no período ainda foi negativo. Foi de menos 50. E o saldo total ficou menos 150. Saldo total é o que ela devia no mês anterior, mais o que ela ficou devendo esse mês. Período 3, ela já ganhou mais do que ela gastou. Ela ganhou 70, gastou 50, ela tem um saldo positivo de 20, portanto, o saldo total dela passa a ser 130. Ela devia 150, mas ela pagou 20 e ficou com 130. E sigo assim durante um período de tempo. Observe que na passagem do ano, ou melhor, do mês 4 para o mês 5, nós temos uma reversão de saldo. Ela teve o mês 1 inteiro, não pagou, o mês 2 inteiro, não pagou, o mês 3 inteiro, não pagou, o mês 4 inteiro, não pagou, e ela usou um pouquinho do mês 5 para pagar, e aí pagou. Portanto, foram 4 meses completos e uma parte dos 5. Portanto, 4 meses e alguns dias. Faremos essa mesma análise para calcular nosso payback. Só que utilizamos para o payback simples a geração nominal, para o payback descontado a geração descontada. Assim, payback simples, o que a pessoa gastou, lembrando que a geração líquida já mostra a diferença entre o que ela gastou e o que ela recebeu. Portanto, essa geração líquida, no nosso exemplo, é o nosso saldo do período.
Aí, qual que é o saldo? Como é que eu calculo o saldo remanescente? É o que ela ficou devendo no período anterior, mais o que ela ficou devendo nesse período. A mesma coisa, o que ela ficou devendo no período anterior, mais o que ela ficou devendo nesse período. E eu vou somando, eu replico essa fórmula até o final. Observem que os saldos eram negativos, porque ela fez o investimento inicial, e se torna positivo na passagem do ano 4 para o ano 5. Ou seja, ela levou o ano 1 inteiro, não pagou, ano 2 inteiro não pagou, ano 3 inteiro não pagou, ano 4 inteiro não pagou, e ela demorou um tempo do ano 5 para pagar. Ou seja, foram 4 anos e alguns meses. Portanto, o nosso payback simples, medido em tempo, lembre-se que sempre o payback simples é medido em tempo, foi 4 anos e alguns meses. Contudo, o que eu disse no começo relativo ao nosso custo de oportunidade? A forma mais assertiva de calcularmos o payback é através do payback descontado. É considerar o tempo que a empresa ou que o projeto precisa para que o saldo se torne positivo, mas utilizando fluxos descontados e não fluxos nominais. Então, é o mesmo processo. O projeto começou, ele não deve nada. Portanto, o que ele vai começar a dever é o primeiro fluxo. Ele já deve o primeiro fluxo, mais o fluxo 2. Aí ele deve o que ele estava devendo, mais o fluxo 3. E sigo assim até o final. Observe que a mudança de um ponto negativo por um ponto positivo acontece na passagem do ano 6 para o ano 7. O que é muito importante é, ele não completou 7 anos. Ele levou 6 anos e alguns meses para acontecer o payback. Então esse é o payback simples, esse é o payback descontado. Faremos a mesma coisa para o projeto 2. Payback simples, eu vou utilizar meu fluxo nominal, o que ele ficou devendo. E observe que ele começa sem dever nada, mas como ele investiu, ele já passa no primeiro mês a ficar devendo 75, que no caso foi compensado, né, depois pela geração futura de caixa. Aí ele estava devendo 75, ficou devendo 10, ele passa a dever 85, aí ele devia 85, pagou 40 e segue assim até o final. Observe agora que a mudança do negativo para o positivo, ou seja, o payback, aconteceu na passagem do ano 3 para o ano 4. No primeiro ano não pagou, no segundo ano não pagou, no terceiro ano não pagou, no quarto ano ele precisou de alguns meses do quarto ano para pagar. Portanto, o payback aqui, 3 anos e alguns meses para o payback simples. Payback descontado, a mesma coisa, só que eu utilizo fluxos descontados. Ele não devia nada, passou a dever 60. Devia 60, ficou devendo mais 6. Devia 66, pagou 20. Eu sigo assim até o final, arrasto a fórmula. Observe agora que a mudança acontece do ano 4 para o ano 5. Portanto, ele precisou do ano 1, 2, 3 e 4, mais alguns meses do ano 5. Portanto, 4 anos e alguns meses. Agora podemos comparar. O payback é o tempo necessário para que o projeto se pague. Quanto mais rápido um projeto se pagar, melhor. Portanto, quanto menor for o tempo de payback, melhor. Observe que o projeto 1 levou 4 anos e alguns meses para o payback simples. O projeto 2 levou 3 anos. O projeto 2 foi mais rápido. Portanto, o projeto 2 é melhor analisando o payback simples. Payback descontado, a mesma coisa. Payback descontado do projeto 1, 6 anos e alguns meses. Payback descontado para o projeto 2, 4 anos e alguns meses. Projeto 2 pagou-se mais rápido, projeto 2 é melhor. Temos, portanto, aqui o nosso parecer final. Analisando apenas o VPL, o projeto 1 ele é mais interessante. Analisando taxa de retorno, o projeto 2 é mais interessante. E analisando o payback, o projeto 2 também é interessante. Foi proposital, eu coloquei essas informações para que desse essa discrepância, para que os senhores pudessem argumentar no nosso fórum, nos nossos comentários, e defendessem cada um dos projetos. Não vou dizer qual projeto é melhor, porque eu não considero que é um projeto melhor ou pior. Há características de fundo de investimento, há características de setor, há características de tamanho, de necessidade de capital. Cada fundo, cada investidor acaba decidindo de acordo com aquilo que lhe é mais atrativo.
O que é importante é observar que, financeiramente falando, os projetos possuem características diferentes e, mercadologicamente falando, estamos trabalhando com uma refinaria e com uma planta automotiva. São projetos diferentes que também possuem argumentos positivos ou negativos diferentes. Então é isso, lembrando que esse material em Excel, exatamente dessa forma, estará no nosso link. Temos também o nosso link para a dedução da fórmula do VPL em perpetuidade e temos o enunciado da questão. Fiquem à vontade, quaisquer dúvidas, postem nos nossos comentários, postem nos nossos fóruns, que estarei à disposição. Então, um grande abraço, bons estudos e até mais.